Ok, nesse capítulo 22 fala a respeito de forma de proceder, dividindo duas questões sobre os sacerdotes e sobre os animais que eram para ser sacrificados. Nessa primeira parte, Deus dá a advertência que, por meio de Moisés, a Arão e seus filhos, que eram sacerdotes, de como eles deviam proceder para permanecer fazendo o ofício deles ali no santuário. A primeira parte já fala sobre a abstenção de coisas sagradas se tiver algum tipo de algum tipo de doença, como aquelas que falam a respeito de fluxo que o homem produz e sobre lepra. E durante esse período que ele tiver com esse tipo de enfermidade, ele deveria se abster, porque era cerimonialmente impuro. E fala a respeito aqui também sobre questão de abster se tocasse também em algum tipo de animal, se que tivesse morto, ou de algo que não fosse limpo, que já foi especificado já no 11 e em outros capítulos também a respeito do que tornaria cerimonialmente limpo, impuro no caso. E aqui diz o tempo em que essa transição ele poderia ser restabelecida, que era após o point, ou seja, quando já era noite e então eu novamente fazia todo aquele cerimonialismo, sabendo que eles viviam naquela condição de deserto e não tinham muita as possibilidades de higienização que se há hoje. Então, como eles estavam fazendo uma obra santa, falando sobre pureza, então eles têm que viver isso. Eles eram representantes desse símbolo que também direcionava para Cristo, que é perfeito e nele não há nenhum tipo de mal, de pecado, essas coisas todas que simbolizava através do sacerdote. E também que ele hoje é sacerdote e advoga em nosso lugar perante Deus. E falar a respeito até por sol será limpo e depois comerá das coisas sagradas, que aí voltava, isto é seu pão, porque das coisas que eram trazidas ao santuário era a porção deles também como um alimento. E eles podiam rever isso após estar cerimonialmente limpo. Também deviam se abster de animal que morre por si mesmo, como já foi estipulado em outros capítulos, para não, ou que fosse dilacerado, para não se contaminar. E também questão de estrangeiros, hóspedes, jornaleiros, pessoas que mexem com mensagens e dentro de sua residência eles poderiam estar, mas da porção que eles comiam, eles não poderiam também fazer parte dessa refeição, porque era estipulado apenas para os sacerdotes e tinha todo um significado e não condizia com a realidade de outros hóspedes ou de estrangeiros fazer parte disso, porque ia tirar o significado que deveria permanecer.
Fala a respeito também de daqueles que nascem na casa dele, que eles poderiam, mesmo que fossem estrangeiros, mas depois quando fossem filhos destes que nascessem na sua casa, como aquelas questões dos servos, aí poderia fazer parte de sua família, então teria uma determinada porção, mas diz assim: mas se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, este comerá delas. Os que nasceram na sua casa, este comerão seu pão. Aí já faria parte da família deles, aqueles que mesmo tendo sido, né, de uma outra nacionalidade, mas agora nascido naquela família nuclear ali, já faria parte dela. Agora, falar a respeito de vários detalhes, para não deixar dúvida. Fala a respeito da filha que, quando se junta com seu marido, que não pertence à mesma nacionalidade, mas que não tiver filho, se torna viúva e depois se torna a casa do pai, e aí sim poderia também retornar a participar dessa refeição. Exatamente de uma refeição, mas dos alimentos que eram providos ali, que estavam à disposição deles. Se alguém, por ignorância, comer coisa sagrada, ou seja, só era reservado para quem fazia o ofício ali no santuário, os sacerdotes e todas suas famílias. Mas outra pessoa, né, não estava reservado para eles. Mas aí diz aqui nessa parte, se por ignorância a pessoa comer a coisa sagrada, aí Deus diz que tem que restituir a quinta parte. Aí dará ao sacerdote coisa sagrada. Eu vi que até nessa questão Deus não leva em conta o tempo de ignorância. É como diz lá em Atos 17, 20, ou 17, 30 e 31. Porque aquilo que a gente não sabe, a gente Deus conhece o Deus de todas as coisas, né, e da mente humana. Sabe que a gente não está apto para exercer aquilo que Ele ordenou. Então, dentro desse tempo de não conhecimento, Ele tem misericórdia. E quando se sabe, que a gente possa se arrepender dessa ignorância e seguir sempre as suas orientações, que é a melhor em nossa vida. Em tudo aquilo que a gente tem visto e experienciado. E aqui mostra essa realidade, né? A misericórdia de Deus nesse tema aqui, nesse assunto. Não profanando as coisas sagradas, ou seja, isso aqui eram questões reservadas, que ele apresentava uma didática da realidade celestial e do que Cristo viria e fez por nós através de toda essa representação e de toda essa pedagogia. Os filhos de Israel ofereciam ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, ou seja, aquilo de errado que eles fariam caía apenas sobre ele e não sobre aquilo que representava Cristo, né, que veio para redimir as nossas culpas, nosso pecado. Então, de modo prático, já estava dando esse significado e tornando conhecida essa realidade. Comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que o santifico. E a outra parte vem falando a respeito dos animais sacrificados, que devem ser sem defeitos, ou seja, em tudo aqui fala sobre santidade e sobre pureza. E como que esses animais deveriam ser? Eles tinham um objetivo,
E lá no começo do livro das leis fala sobre os determinados fins, fala sobre cumprimento de votos, sobre ofertas voluntárias, sobre holocaustos, ofertas que tinham que ser aceitáveis e determinado também um tipo de animais, que é de gado, cabra, ovelha, e tudo sem defeito. Tudo isso significava aquele que há de vir e veio, que é Jesus Cristo, o Salvador. E em Isaías 53 diz mais a respeito disso, né? De como ele foi como ovelha muda, tomando nossas aflições, nossa ansiedade, nossa culpa, e de maneira voluntária se entregou para a remissão de todas as nossas faltas, né? E é nele que a gente tem a possibilidade do melhor que é por vir por meio dele também, da vida eterna. Então tudo isso é representatividade de Deus guiando seu povo e trazendo essa luz ao mundo. E tinha essas especificações. Então, como o aceitável era que não houvesse defeito algum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, cheio de impingem. Aí Deus diz assim: não oferecerás ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Então ele já especificou que isso aqui não era aceitável para determinado objetivo. Agora tinha uma possibilidade aqui que novilho ou cordeiro desproporcionados poderiam oferecer por oferta voluntária, mas por voto não seria aceito. O voto não seria aceito, deve ser permanente, não. O que deveria permanecer realmente é essa ênfase de pureza, de ser sem defeito, pelo que representar. Uma prática aqui que realmente hoje em dia a gente vê sendo feito em alguns animais, mas que Deus não aprova, é o que diz aqui no 24. Não ofereceis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem farei isso em vossa terra. Para determinados fins, né? Eles faziam questões de controle ali do rebanho, ou talvez até por violência, ou algum tipo de atrocidade. E Deus cuida de todos os seus, a sua criação, né? Então ele dá formas específicas aqui, sabendo ele que é o autor de toda a vida. E também da mão do estrangeiro de nenhum desses animais ofereceis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito, sempre com essa ênfase, né? Sempre buscando. E com certeza o ser humano tem questionamentos e para oferecer essas ofertas, sacrifícios, né? Ele estipulou toda a forma de operação, toda essa questão ritualística que significava algo maior. Disse mais o Senhor, quando nasceu o boi ou o carneiro, cabra, 7 dias estará com a mãe, e no 8º dia em diante será aceito por oferta queimada. Até nessa questão aqui, porque o recém-nascido filhote ali, bezerro, o outro animal que precisava de questão de até de convívio, né? Sabendo do instinto do animal, de proteção e do estado que poderia levar, a gente consegue perceber, mas Deus vai muito mais além. E durante 7 dias, aquele bezerrinho que nasceu devia ficar, pelo menos, se fosse ser oferecido, né, que fosse depois desse tempo.
outra parte também que fala sobre não consumir leite junto com a carne, o leite da mãe junto com a carne do filho. Então, são questões que fazem reflexão, né? É muita maldade se fizesse algo desse tipo. Então, de maneira detalhista, a gente vê a, a, a fiel conduta, né? Um proceder aqui realmente que direciona para a reflexão das coisas. E aí fala sobre questão de quer seja vaca, ovelha, imolarás, do seu filho. Não imolarás a ambos seus filhos ao mesmo dia. Então são detalhes que a gente vê que o cuidado por aquele que é autor da vida, apesar de alguém ter, ou de algo ter que pagar e exercer uma ênfase na mente humana de que o pecado lhe traz morte. E é assim que acontece no mundo, na realidade. Naquele tempo os animais eram oferecidos e o próprio autor do pecado é quem sacrificava aquele mal. Imagine, né? Todos os dias, com certeza as pessoas evitariam de fazer isso todos os dias. E a gente sabe que o pecado traz consequência. Lá no livro de Tiago diz sobre a origem de determinadas ações e o fim que leva. Sempre é um fim ruim, sempre ações trazem consequências. Que a gente possa tomar boas atitudes para que boas consequências também venham. E que, independente se a gente já errou, mas que a gente sempre procure fazer o melhor. E com humildade, com resiliência, com propósito de sempre ir avante e na comunhão com Deus, né? Sempre ser humilde, reconhecer erros, faltas e lançar todas as nossas ansiedades, aflições sobre Jesus, para que a gente possa poder viver sempre em novidade de vida e sabendo que a nossa força para vencer vem dele. Ele fala aqui sobre questões de guardar esses preceitos, né? Em honra e santidade do seu nome. Ele disse: não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificados no meio de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então que a gente possa ser santo como ele é, como assim está escrito lá no Evangelho. E esse processo de santificação é um processo diário, depois que a gente se arrepende daquilo que a gente fez e busca uma novidade de vida. Ninguém é perfeito, mas a gente consegue fazer o nosso melhor com a vida, o auxílio dele a cada dia. Que a gente possa deixar ele habitar em cada